Conclusão. Primeiro, aquele que não conhece como fato do magnetismo terrestre senão o jogo dos patinhos imantados que se faz manobrar sobre a água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que esse brinquedo encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. O mesmo ocorre com aquele que não conhece do espiritismo senão o movimento das mesas. Nele não vê senão um divertimento, um passatempo de sociedade e não compreende que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido da antiguidade, e mesmo de povos semi-selvagens, pudesse se prender às mais graves questões da ordem social. Para o observador superficial, com efeito, que relação uma mesa que gira pode ter com a moral e o futuro da humanidade? Mas todo aquele que reflete se lembra que da simples panela que tem fervido desde a antiguidade saiu o possante motor com o qual o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Pois bem, vós que não credes em nada fora do mundo material, sabei, pois, que dessa mesa que gira e provoca sorrisos desdenhosos saiu toda uma ciência, assim como a solução de problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo a todos os adversários de boa-fé, eu os adjuro a dizer se deram ao trabalho de estudar o que criticam, porque, em boa lógica, a crítica não tem valor senão na proporção de que aquele que a faz conhece aquilo de que fala. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é fazer prova de imprudência e dar uma infeliz ideia de seu próprio julgamento. Seguramente, se tivéssemos apresentado esta filosofia como sendo obra de um cérebro humano, ela teria encontrado menos desdém e seria honrada com o exame daqueles que pretendem dirigir a opinião. Todavia, ela vem dos espíritos. Que absurdo! Ela mal merece um dos seus olhares. Julgam-na sobre o título como o macaco da fábula julgou a nós pela casca. Fazei, se o quiserdes, abstração da origem. Supondo que este livro seja a obra de um homem, e dizei, em vossa alma e consciência, se, depois de o ter lido seriamente, nele achais matéria para zombar. Segundo, o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de espantar que ele tenha os materialistas por adversários. Mas como o materialismo é uma doutrina que se ousa mal confessar, prova de que os que a professam não se creem bem fortes e são dominados por sua consciência, ele se cobre com o manto da razão e da ciência e, coisa bizarra, os mais céticos falam mesmo em nome da religião que não conhecem e não compreendem melhor que o Espiritismo. Sua mira é, sobretudo, o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. Ora, segundo eles, estando o Espiritismo fundado sobre o maravilhoso, não pode ser senão uma suposição ridícula. Não refletem que fazendo, sem restrição, o julgamento do maravilhoso e do sobrenatural, fazem o da religião. Com efeito, a religião está fundada sobre a revelação e os milagres. Ora, que é revelação senão comunicações extra-humanas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, falaram dessas espécies de comunicações.
Que são os milagres, senão os fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, posto que são, no sentido litúrgico, derrogações às leis da natureza? Portanto, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as próprias bases da religião. Mas não é sob esse ponto de vista que devemos examinar a coisa. O Espiritismo não tem que examinar se há ou não milagres, quer dizer, se Deus pôde, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Ele deixa, a esse respeito, toda a liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos sobre os quais se apoia não têm de sobrenatural senão a aparência. Esses fenômenos não são assim aos olhos de certas pessoas, senão porque são insólitos e fora dos fatos conhecidos. Mas eles não são mais sobrenaturais que todos os fenômenos aos quais a ciência hoje dá a solução e que pareceram maravilhosos numa outra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são a consequência de leis gerais e nos revelam um dos poderes da natureza, poder desconhecido, ou dizendo melhor, incompreendido até aqui, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. O Espiritismo repousa, pois, menos sobre o maravilhoso e o sobrenatural que a própria religião. Aqueles que o atacam a esse respeito é porque não o conhecem. E fossem eles os homens mais sábios, nós lhes diríamos: se vossa ciência, que vos ensina tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, não sois sábios senão pela metade. Terceiro, quereis, segundo dizeis, curar vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Gostaríeis mais que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Não é a ausência de toda crença que é preciso atribuir o relaxamento dos laços de família e a maioria das desordens que minam a sociedade. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo estimula a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousaríeis chamar a isso um mal? Duas doutrinas se confrontam, uma que nega o futuro, outra que o proclama e o prova. Uma que não explica nada, outra que explica tudo e para isso recorre à razão. Uma é a consagração do egoísmo, a outra dá uma base à justiça, à caridade e ao amor dos semelhantes. A primeira não mostra senão o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e mostra o campo vasto do futuro. Qual é a mais perniciosa? Certas pessoas, e entre as mais céticas, se fazem os apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade supõe o desinteresse, a abnegação da personalidade. Com a verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que quando morrer tudo está findo para ele e que, talvez, amanhã não será mais que uma velha máquina deslocada e atirada de lado? Que razão há para se impor uma privação qualquer? Não é mais natural que durante os curtos instantes que lhe concedeis, ele procure viver o melhor possível? Daí o desejo de possuir mais para melhor gozar. Desse desejo nasce o ciúme contra aqueles que possuem mais do que ele. E desse ciúme a inveja de tomar o que eles têm, não há senão um passo. Que o detém? A lei? Mas a lei não alcança todos os casos.
Direis que é a consciência, o sentimento do dever? Mas sobre o que baseais o sentimento do dever? Esse sentimento tem alguma razão de ser com a crença de que tudo termina com a vida? Com essa crença, uma só máxima é racional, cada um para si. As ideias de fraternidade, de consciência de dever, de humanidade e mesmo de progresso não são senão palavras vãs. Ó vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas falo eu de responsabilidade. Para o cético não há isso, pois ele não rende homenagem senão à matéria. Quarto, o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei está fundada sobre a certeza do futuro. Tirai essa certeza e lhe tirareis sua pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem, e só ela pode curar as chagas da sociedade, e ele pode julgar, pela comparação das épocas e dos povos, quanto sua condição melhora à medida que essa lei é melhor compreendida e praticada. Se uma aplicação parcial e incompleta produz um bem real, que será, pois, quando fizer dela a base de todas suas instituições sociais? Isso é possível? Sim, porque uma vez que deu 10 passos, pode dar 20 e assim por diante. Pode-se, portanto, julgar o futuro pelo passado. Já vimos se apagarem, pouco a pouco, as antipatias de povo a povo. As barreiras que os separam diminuem diante da civilização. Eles se estendem as mãos de uma a outra extremidade do mundo. Uma maior justiça preside as leis internacionais. As guerras tornam-se mais e mais raras e não excluem o sentimento de humanidade. A uniformidade se estabelece nas relações. As distinções de raças e de castas se apagam e os homens de crenças diferentes calam os preconceitos de seita para se confundirem na adoração de um só Deus. Falamos dos povos que marcham à frente da civilização. Sob todos esses aspectos, se está ainda longe da perfeição, e há ainda muitas velhas ruínas para se abater até que tenham desaparecido os últimos vestígios da barbárie. Mas essas ruínas poderão se opor à força irresistível do progresso, essa força viva que é, em si mesma, uma lei da natureza. Se a geração presente é mais avançada que a geração passada, por que a que nos sucederá não o seria mais que a nossa? Ela o será pela força das coisas. Primeiro, porque com as gerações desaparecem cada dia alguns defensores dos velhos abusos e assim a sociedade se forma, pouco a pouco, de elementos novos, despojados dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque o homem, querendo o progresso, estuda os obstáculos e se aplica em destruí-los. Desde que o movimento progressivo é incontestável, o progresso futuro não deveria ser duvidoso. O homem quer ser feliz e isso está na natureza. Ora, ele não procura o progresso senão para aumentar a soma de sua felicidade, sem o que o progresso seria sem objetivo. Onde estaria o progresso para ele, se esse progresso não devesse melhorar sua posição?
Mas quando tiver a soma de prazeres que pode dar o progresso intelectual, ele se aperceberá que não tem a felicidade completa. Reconhecerá que essa felicidade é impossível sem a segurança das relações sociais, que não encontrará senão no progresso moral. Portanto, pela força das coisas, ele próprio encaminhará o progresso para esse caminho e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para atingir esse objetivo. Quinto, aqueles que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam-lhe com isso a força, porque uma ideia sem fundamento e despida de lógica não poderia tornar-se universal. Portanto, se o Espiritismo se implanta por toda a parte, se faz adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, assim que cada um o reconhece, é porque tem um fundo de verdade. Contra essa tendência, todos os esforços dos seus detratores serão vãos, e o que o prova é que o ridículo com o qual procuram cobri-lo, longe de deter-lhe o impulso, parece-lhe ter dado uma nova vida. Esse resultado justifica plenamente o que, muitas vezes, nos disseram os Espíritos. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que se fizer contra vós tornará para vós, e vossos maiores adversários servirão à vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não prevalecerá. Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Portanto, cessai de vos espantar da rapidez com a qual se propagam as ideias espíritas. A sua causa está na satisfação que elas proporcionam a todos os que nelas se aprofundam, e que nelas veem outra coisa mais do que um fútil passatempo. Ora, como cada um quer a felicidade antes de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos que se produzem. O segundo, o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade não tem senão um tempo e, uma vez satisfeita, muda de objeto para passar a um outro. O mesmo não sucede com aquele que recorre ao pensamento sério e ao julgamento. Começado o segundo período, o terceiro o seguirá inevitavelmente. O Espiritismo tem progredido, sobretudo, depois que foi melhor compreendido em sua essência íntima, depois que se lhe viu a importância, porque toca o ponto mais sensível do homem, o da sua felicidade, mesmo neste mundo. Nisso está a causa de sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Ele torna felizes aqueles que o compreendem, até que sua influência se estenda sobre as massas. Mesmo aquele que não teve nenhum testemunho material de manifestação, diz: além desses fenômenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, só pelo raciocínio, uma demonstração racional de problemas que interessam muitíssimo ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança e a confiança. Me livra do tormento da incerteza. Ao lado dela, a questão dos fatos materiais é uma questão secundária. Vós todos que o atacais,
Quereis um meio de o combater com sucesso? Eis aqui, substituí-o por qualquer coisa melhor. Encontrai uma solução mais filosófica a todas as questões que ele resolve. Dai ao homem uma outra certeza que o torne mais feliz e compreendei bem a importância dessa palavra, certeza, porque o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isso não é assim, pois é muito fácil. Provai, não por uma negação, mas por fatos, que isso não é, jamais foi e não pode ser. Se não o é, dizei, sobretudo, o que haveria em seu lugar. Provai, enfim, que as consequências do Espiritismo não são de tornar os homens melhores e, portanto, mais felizes, pela prática da mais pura moral evangélica, moral que se glorifica muito, mas que se pratica pouco. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de atacá-lo. O Espiritismo é forte porque ele se apoia sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras, sobretudo porque mostra essas penas e essas recompensas como consequências naturais da vida terrena, e que nada, no quadro que ele oferece do futuro, pode ser negado pela mais exigente razão. Vós, cuja doutrina total consiste na negação do futuro, que compensação ofereceis para os sofrimentos deste mundo? Vós vos apoiais sobre a incredulidade, ele se apoia sobre a confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhes ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele explica tudo. Vós não explicais nada. Ele prova pelos fatos e vós não provais nada. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? Sexto, seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo crer que ele aure sua força na prática de manifestações materiais e que assim, entravando essas manifestações, pode-se miná-lo em suas bases. Sua força está em sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade, ele foi objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje, nada tem de secreto para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidade. Nele, nada há de místico e de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Ele quer ser compreendido por todos, porque é chegado o tempo de fazer o homem conhecer a verdade, longe de se opor à difusão da luz, a quer para todos. Não reclama uma crença cega, mas quer que se saiba por que se crê. Apoiando-se sobre a razão, será sempre mais forte do que aqueles que se apoiam sobre o nada. Os entraves que tentarem lhe oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não, porque produziram o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem o privilégio de um só homem, não há dúvida que, colocando esse homem de lado, cessariam as manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas estão à disposição de todos que a usam, desde o menor até o maior, desde o palácio até a mansarda. Pode-se interditar-lhe o exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor. É na intimidade.
Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família no recesso do seu lar, um indivíduo no silêncio do quarto, ou prisioneiro sob os ferrolhos, de ter comunicações com os espíritos, com o desconhecimento e em face mesmo dos esbirros? Se as interditarem num país, poderão ser impedidas nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que não há uma região nos 2 continentes onde não haja médiuns. Para encarcerar todos os médiuns, seria preciso encarcerar a metade do gênero humano. Viessem mesmo, o que não seria pouco mais fácil, a queimar todos os livros espíritas, e no dia seguinte eles estariam reproduzidos, porque a sua fonte é inatacável, e não se pode nem encarcerar e nem queimar os espíritos que são seus verdadeiros autores. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu criador, porque é tão velho quanto a criação. Ele se encontra por toda a parte, em todas as religiões, e mais ainda na religião católica, e com mais autoridade que em todas as outras, porque nele se encontra o princípio de tudo. Os espíritos de todos os graus, seus intercâmbios ocultos e patentes com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições e mesmo as aparições tangíveis. Com relação aos demônios, não são outra coisa que os maus espíritos e, salvo a crença de que os primeiros são perpetuamente votados ao mal, enquanto que o caminho do progresso não é interditado aos outros. Não há entre eles senão uma diferença de nome. Que faz a ciência espírita moderna? Reúne em um corpo o que estava esparso. Explica em termos próprios o que não o era senão em linguagem alegórica. Elimina o que a superstição e a ignorância geraram para não deixar senão a realidade e o positivo. Eis o seu papel. Mas o de fundadora não lhe pertence. Ela mostra o que é, coordena, mas não cria nada, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Portanto, quem ousaria considerar-se bastante forte para sufocá-la sob os sarcasmos e mesmo sob a perseguição? Se a proscreve de um lado, ela renascerá em outros lugares, sobre o terreno mesmo de onde se houver banido, porque está na natureza e não é dado ao homem destruir uma força da natureza, nem de colocar seu veto sobre os decretos de Deus. De resto, que interesse haveria em se entravar a propagação das ideias espíritas? Essas ideias, é verdade, se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos dos quais alguns se aproveitam prejudicam a coletividade. Portanto, ela terá a seu favor a massa e não terá por adversários sérios, senão os que estão interessados em manter esses abusos. Pela sua influência, ao contrário, essas ideias, tornando os homens melhores uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados aos ditames da providência, são uma garantia de ordem e de tranquilidade. Ele se encontra por toda a parte. Sétimo, o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral que dela decorrem e a aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes, 3 graus entre os adeptos. 1.
Os que creem nas manifestações e se limitam em constatá-las, é para eles uma ciência experimental. 2. Os que lhe compreendem as consequências morais. 3. Os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral, sob o qual se examinem esses fenômenos estranhos, cada um compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surgiu, das quais as consequências não podem ser senão uma profunda modificação no estado da humanidade. E cada um compreende também que essa modificação não pode ocorrer senão no sentido do bem. Quanto aos adversários, pode-se também classificá-los em 3 categorias. 1. Os que negam sistematicamente tudo o que é novo, ou não vêm deles, e que falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos aqueles que não admitem nada fora do testemunho dos sentidos. Eles nada viram, nem querem nada ver, e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo irritados de ver muito claro, com medo de serem forçados em convir que não têm razão. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe. É muito cedo dizer. São os incrédulos que tomaram partido. Ao lado desses, pode-se colocar aqueles que se dignaram lançar um golpe de olhar para desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: eu quis ver e não vi nada. Eles não compreendem que seja preciso mais de meia hora para se conscientizar de toda uma ciência. 2. Os que, sabendo muito bem em que se apoiar sobre a realidade dos fatos, os combatem, contudo, por motivos de interesse pessoal. Para eles, o Espiritismo existe, mas têm medo de suas consequências, e o atacam como um inimigo. 3. Os que encontram na moral espírita uma censura muito severa de seus atos ou de suas tendências. O Espiritismo, tomado a sério, os embaraçaria. Eles não rejeitam nem aprovam. Preferem fechar os olhos. Os primeiros são solicitados pelo orgulho e pela presunção. Os segundos, pela ambição. E os terceiros pelo egoísmo. Concebe-se que essas causas de oposição, não tendo nada de sólidas, devem desaparecer com o tempo, porque em vão procuraríamos uma 4ª classe de antagonistas, a que se apoiasse sobre provas contrárias patentes e atestando um estudo consciencioso e laborioso da questão. Todos não opõem senão a negação. Nenhum traz demonstração séria e irrefutável. Seria presumir demasiado da natureza humana crer que ela pudesse se transformar subitamente pelas ideias espíritas. Sua ação não é, seguramente, a mesma, nem do mesmo grau, entre todos aqueles que as professam. Mas qualquer que seja o resultado, mesmo fraco, é sempre um progresso, mesmo seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica na negação das doutrinas materialistas. Isto é a consequência mesma da observação dos fatos. Mas entre os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem outra coisa além dos fenômenos mais ou menos curiosos, há outros efeitos. O primeiro, e o mais geral, é desenvolver o sentimento religioso naquele mesmo que, sem ser materialista, não tem senão indiferença pelas coisas espirituais. Disso resulta nele o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo da morte, longe disso, porque o espírita defenderá sua vida como qualquer outro,
mas uma indiferença que faz aceitar, sem murmurar e sem desgosto, uma morte inevitável, como uma coisa antes feliz que terrível, pela certeza do estado que lhe sobrevirá. O segundo efeito, quase tão geral como o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tal alto que a vida terrena, perdendo 3/4 partes de sua importância, não aflige tanto com as atribulações que a acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o afastamento do pensamento de abreviar seus dias, porque a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, se perde sempre o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que depende de nós mesmos tornar feliz. A possibilidade de estabelecer contato com os seres que nos são caros oferecem ao espírita uma suprema consolação. Seu horizonte aumenta ao infinito pelo espetáculo incessante que ele tem da vida de além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundezas. O terceiro efeito é excitar a indulgência pelas faltas alheias, mas é necessário dizê-lo, o princípio egoísta, e tudo o que dele decorre é o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, o mais difícil de se desarraigar. Fazem-se sacrifícios voluntários desde que nada custem e, sobretudo, de nada privem. O dinheiro tem ainda, para a maioria, um atrativo irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, quando se trata de sua pessoa. Por isso, a abnegação da personalidade é o mais eminente sinal de progresso. Oitavo, os espíritos, dizem certas pessoas, nos ensinam uma moral nova, alguma coisa superior à do Cristo. Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, por que o Espiritismo? Esse raciocínio assemelha-se singularmente ao do califa Omar, falando da biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, disse, senão o que há no Alcorão, é inútil. Portanto, é preciso queimá-la. Se ela encerra outra coisa, é má. Portanto, é preciso ainda queimá-la. Não, o Espiritismo não encerra uma moral diferente da de Jesus. Mas perguntaremos, por nossa vez, se antes de Cristo os homens não tinham a lei dada por Deus a Moisés? Sua doutrina não se encontra no Decálogo. Dir-se-á, por isso, que a moral de Jesus era inútil. Perguntaremos ainda àqueles que negam a utilidade da moral espírita, por que a do Cristo é tão pouco praticada e por que estes mesmos que lhe proclamam, a justo título, a sublimidade, são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal. Os Espíritos vêm não somente confirmá-la, mas nos mostram sua utilidade prática. Eles tornam inteligíveis e patentes verdades que não haviam sido ensinadas senão sob a forma alegórica. E ao lado da moral, vem definir os problemas mais abstratos da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Por que Deus, que o havia enviado para lembrar sua lei esquecida, não enviaria hoje os Espíritos para a lembrar-lhes de novo e com mais precisão, quando a esquecem para tudo sacrificar ao orgulho e à cupidez? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhe seus caminhos? Quem diz que, como afirmam os Espíritos, os tempos preditos não estão cumpridos e que não atingimos aqueles em que as verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente
reveladas ao gênero humano para apressar seu progresso. Não há alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente sobre todos os pontos do globo. Não é um só homem, um profeta, que vem nos advertir. É a luz que surgiu de toda a parte. É todo um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos. Como a invenção do microscópio nos descobriu o mundo dos infinitamente pequenos, que não suspeitávamos. Como o telescópio nos descobriu os bilhares de mundos que não suspeitávamos mais, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, que nos acotovela sem cessar e, sem que o saibamos, toma parte em tudo o que fazemos. Algum tempo ainda, e a existência desse mundo, que é o que nos espera, será também incontestável como a do mundo microscópico e dos globos perdidos no espaço. Portanto, não é nada nos ter feito conhecer todo um mundo, nos ter iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo. É verdade que essas descobertas, se lhes pode dar esse nome, contrariam um pouco certas ideias firmadas. Mas todas as grandes descobertas científicas igualmente não modificaram, transtornaram, mesmo as ideias mais acreditadas, e não foi necessário que o nosso amor próprio se curvasse diante da evidência. Ocorrerá o mesmo com respeito ao Espiritismo e, dentro em pouco, ele terá direito de cidadania entre os conhecimentos humanos. As comunicações com os seres de além-túmulo tiveram por resultado nos fazer compreender a vida futura, de nos fazer vê-la, de admitirmos as penas e os gozos que nela nos esperam segundo nossos méritos, e por isso mesmo de reconduzir ao espiritualismo aqueles que não viam em nós senão a matéria, uma máquina organizada. Por isso tivemos razão em dizer que o Espiritismo matou o materialismo pelos fatos. Não tivesse produzido senão esse resultado e a sociedade lhe deveria reconhecimento. Mas ele faz mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número daqueles que ele reconduziu a sentimentos melhores, dos quais neutralizou as más tendências e desviou do mal, é maior do que se crê e aumenta todos os dias. É que para eles o futuro não é mais incerto, não é uma simples esperança. É uma verdade que se compreende, que se explica, quando se veem e quando se ouvem. Aqueles que nos deixaram se lamentar ou se felicitar do que fizeram sobre a terra. Quem disso é testemunha, reflete e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar e de se corrigir. Eles tornam inteligíveis e patentes verdades que não haviam sido ensinadas senão sob a forma alegórica. Os adversários do Espiritismo não deixaram de se armar contra ele com algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que, no início de uma ciência, quando as observações são ainda incompletas e cada um a examina sob seu ponto de vista, sistemas contraditórios pudessem se produzir. Mas já 3/4 desses sistemas estão, hoje, tombados diante de um estudo mais aprofundado, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se tivesse sido impossível a Deus enviar aos homens os bons espíritos. Doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos. Ímpia, porque é a negação do poder da bondade do Criador.
Os Espíritos sempre nos disseram para não nos inquietarmos com essas divergências e que a unidade se faria. Ora, a unidade está já feita sobre a maioria dos pontos e as divergências tendem, a cada dia, a se apagar. A esta questão, até que a unidade se faça, sobre o que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para ajuizar? Eis a sua resposta. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem mancha é o que tem maior valor. Portanto, julgai os Espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Não vos esqueçais de que, entre os Espíritos, há os que não puderam ainda se despojar das ideias da vida terrestre. Sabei distingui-los pela sua linguagem. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico em suas ideias. Se nada neles revela ignorância, orgulho ou malevolência. Numa palavra, se suas palavras estão sempre marcadas com o selo da sabedoria, que revela a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e ele está longe disso. Estais ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade e necessitais das lições da experiência para o exercício do vosso julgamento e vos fazer avançar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais se misturou ao mal. É desse lado que os homens se reunirão pela força das coisas, porque eles julgarão que lá se encontra a verdade. Que importam, aliás, algumas dissidências que estão mais na forma que no fundo. Observai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e devem vos unir num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progressão que se admita ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é o mesmo: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que diferem de opinião sobre quaisquer pontos da teoria, todos concordam sobre os pontos fundamentais. Portanto, há unidade, senão da parte daqueles, em muito pequeno número, que não admitem ainda a intervenção dos Espíritos nas manifestações e que as atribuem ou a causas puramente físicas, o que é contrário a este axioma. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente ou ao reflexo de nosso pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os outros pontos não são senão secundários e não atingem em nada as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem se esclarecer sobre as partes ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais uma das outras. Não haveria antagonismo senão entre aqueles que querem o bem e aqueles que fariam ou desejariam o mal. Ora, não há um espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos Espíritos que pudesse querer o mal, nem desejar o mal do próximo, sem distinção de opinião. Se um deles está no erro, a luz, cedo ou tarde, se fará para ele, se à procura de boa fé, sem prevenção. À espera disso, todos têm um laço comum que os deve unir num mesmo pensamento. Todos têm um mesmo objetivo. Pouco importa, pois, o caminho, contanto que esse caminho a ela conduza. Nenhuma deve se impor pelo constrangimento material ou moral,
e só esta estaria no erro se lançasse anátema sobre a outra, porque agiria, evidentemente, sob a influência dos maus espíritos. A razão deve ser o supremo argumento e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que a crítica envenenada pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor ao próximo, e jamais um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode ter vindo de uma fonte pura. Ouçamos sobre esse assunto e, para terminar, os conselhos do espírito de Santo Agostinho. Por muito tempo, os homens têm se dilacerado mutuamente e anatematizado em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas haverá por muito tempo ainda escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber, pois, sob a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que entre si dividem o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos, são os seus preferidos. E são também os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que lhes indicou para chegarem até ele. Santo Agostinho. Orgulho ou malevolência. Oração Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier e Monsenhor José Silvério Horta. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e sinceridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento que não vacila nem erra, no céu e em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz e de carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os crimes tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante de tua luz. Mas que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor. Que assim seja.
o mal, nem desejar